livro de 2 Reis, capítulo de número 2, verso 19 até o 22. Senhor, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Pai, aqui está a noiva. Tu és o noivo. Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Tu és a pessoa mais especial deste lugar. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Criador. Tu és santo. Pai, eu venho te pedir nesse momento, Pai, que Tu venhas adentrar ao coração daqueles que ainda não conseguiram Te adorar nesta noite. Eu sei que a Tua palavra diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem um jeitinho todo especial de tocar nos Teus filhos. Pai, eu quero Te suplicar agora que o Senhor tenha misericórdia de minha vida. Pai, que Tu venhas falar aquilo que Tu queres, não aquilo que eu quero. Senhor, porque eu quero falar tanta coisa, Senhor. Porque eu tenho tantas coisas para falar, Senhor. Mas eu não me atrevo a abrir a minha boca se o Senhor não permitir. E se o Senhor mandar eu ficar aqui parado, olhando para todos, eu vou ficar, Pai. Se Tu mandares eu cantar, eu vou cantar. Se Tu mandar eu me ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Mas tem misericórdia de minha vida, Senhor. Pai, eu quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser o menor da casa do meu Pai. Porque toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Senhor, eu me coloco a essa disposição nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Diz assim, irmãos, 2 Reis capítulo 9, 19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo assim: diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte, nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Queridos, Deus ele tem uma palavra para mim, uma palavra para você nesta noite. Eu não sei por que motivo, mas nós buscamos de Deus, buscamos do Senhor. Em uma semana, 3 dias aproximadamente, começou a me dar uma angústia, um calafrio. Eu falei: Deus, e aí?
E amados, com Deus, você espera ou você não espera. Com Deus você obedece ou você não obedece. Com Deus é sim ou não. E o tema dessa mensagem não teria outro senão um Deus de aliança. Queridos, esse texto que nós lemos aqui fala de um homem que tinha acabado de receber um ministério. Esse homem se chamava Eliseu. Esse homem seguiu ao seu mestre Elias, e ele aprendeu com Elias tudo aquilo que Elias pôde apresentar a Eliseu. Elias assim o fez. Agora, recém-ordenado, tinha acabado de receber a unção, a capa de profeta, e agora se depara com uma situação muito difícil, porque o próprio Deus, através de Josué, amaldiçoou Jericó. E como pode agora um homem, um profeta, retirar a maldição que o próprio Deus assim o tinha feito sobre Jericó? E eu comecei a perguntar a Deus, e Deus simplesmente ele me respondeu que Ele é um Deus de aliança. Eu fiquei tentando entender, ou precisando entender, com essa mente pequena que eu tenho, um Deus de aliança. Um profeta que tinha acabado de receber a missão de estar no lugar de Elias, chega em Jericó, e os homens daquela cidade dizem: olha, a região é muito boa, a terra, olha, está bem localizada, porém as águas são ruins, as águas são más, e a terra é estéril, porque não dá, as árvores não dão seus frutos. E o que eu leio imediatamente, o homem de Deus diz: trazei-me uma tigela nova, um prato novo, coloque sal e traga a mim. Isso começou a trazer no meu coração algo que eu queria entender, o porquê Deus Ele permite tais situações. E nesse momento, irmãos, aqueles homens rapidamente trouxeram um prato novo com sal, e a Bíblia diz que ele foi ao manancial, a nascente. E aí eu quero dizer para você, toda esterilidade, muitas vezes nós vemos buscar de Deus cura, promoções, casamentos, libertação, poder, discernimento. Viemos buscar tantas coisas de Deus, e isso é salutar, é saudável, é a casa de Deus.
é a casa de adoração. E a maldição estava sobre Jericó. Mas por que ele foi a nascente? Por que um prato novo? Por que sal? Por que não colocou nas caixas d'água? Deu uma pitada de sal a cada um, põe nas suas caixas. Ou no rio que corria, está aqui. Mas sim, ele foi na fonte. Porque Deus, Ele manda um recado nesta noite para você, que você tem que ir na fonte. Você tem que buscar lá no íntimo do seu interior a fonte da sua dificuldade, a fonte da sua esterilidade. Por que você não consegue ministrar? Por que você não consegue pregar? Por que você não consegue prosperar? Por que você não consegue muitas coisas? Porque você faz tanto barulho e nada acontece. E aí eu vejo Elias, o primeiro, o mestre de Eliseu, ao derrotar os profetas de Baal e os postos de ídolos, desafiou 450 satanistas e mais 400 seguidores. E Deus o honrou. Mas logo depois, aquele homem que venceu aquela batalha através de Deus, ele começa a sentir uma depressão, começa a sentir angústia. E a Bíblia relata que ele vai para uma caverna. A Bíblia relata que ele tinha medo, sentiu medo de uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia relata que veio um vento muito forte, que estourava as penhas, que estourava as pedras. Mas Deus não estava no barulho. A Bíblia relata que veio um fogo que queimava tudo, mas Deus não estava no fogo. A Bíblia relata que houve muito barulho, mas Deus não estava no barulho. E de repente uma brisa mansa e suave entrou na caverna e ouviu-se uma voz dizendo: Elias, o que faz aqui? Este agora recebe uma ordem de Deus para que saia para fora. E ele diz: somente eu fiquei. E Deus diz: não, negativo. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram e bocas que não beijaram a Baal. Você não está sozinho. Mas agora eu quero uma coisa sua. Vá. E você vai ungir um rei, um sacerdote. E você agora procura um homem chamado Eliseu. O que fugir de uma espada de um, chega na mão do outro. O que fugir de um, chega no outro. Mas, mestre, vamos agora entender qual foi o diálogo de Elias com Deus. Mas, por que
Eliseu, nós vamos ser 2. Ele não, é no seu lugar. Sabe o que Deus manda dizer para você? Primeiro, ninguém é insubstituível. E a segunda coisa, Elias obedece. E quando ele toca em Eliseu, Eliseu segue. Mas Eliseu, ele estava na 12ª posição, arando terra, com as suas juntas de boi. Ele tinha um trator. Junta de boi era um trator. E a capa foi tocada nele. E ele disse: olha, como muitas pessoas querem retroceder ou voltar atrás, porque o Senhor Jesus já nos entregou a cultura do reino quando Ele esteve aqui. Mas Deus Pai nos entregou a cultura do reino quando Ele criou o homem. Não é novo. Aquilo que é do céu, aquilo que é da terra. E ele disse: então eu vou lá. Pegou a canga dos bois, madeira forte, madeira boa de queimar, lenha boa. Matou os bois, queimou a lenha e fez churrasco. E distribuiu para todo mundo. Presta atenção, irmãos. Para que em nenhum momento da sua vida ele pudesse retroceder e dizer: não, agora eu vou deixar de ser um sacerdote, um profeta, e voltarei a ser tratorista. Não, agora eu vou ganhar dinheiro com o suor do meu corpo, porque eu quero voltar a ser tratorista. E Deus disse: primeiro sinal de um chamado ministerial é quando alguém entende, quando Deus está na frente. Mas lá na frente, quando Elias diz para ele que vai partir, e disse: pede-me o que tu quiser, porque o Senhor vai me levar. Como Enoque. Talvez você fique falando para as pessoas que Jesus vai voltar. E assim aconteceu com Enoque. Andava Enoque com Deus e Deus para si o levou. E agora chegou a vez de Elias. Segura. O que você quer? Porção dobrada, dupla. Dura coisa está pedindo. Sabe o que Eliseu estava falando para Elias? Eu quero ser 2 vezes melhor do que você. 2 vezes melhor do que você. Eu quero pensar 2 vezes antes de tomar alguma decisão. Eu quero pensar 2 vezes antes de retroceder. Eu quero pensar 2 vezes antes de julgar alguém. E assim, o que aconteceu foi que Elias foi transladado. E a capa caiu sobre Eliseu. Eliseu agora, lá em Jericó, uma terra amaldiçoada por Deus, pede um prato de sal, prato novo, porque aliança com Deus não se faz de qualquer jeito. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, nem para ser pisado pelos animais serve.
Então nós temos que ter sabor, nós temos que ter tempero. Por que não lançou nas caixas d'água? Porque Deus está falando e revelando nesta noite que você tem que ir na fonte do seu problema. Quantos anos se passam que você não consegue resolver o seu problema? Quantos anos tem que você serve a um Deus que você diz que é verdadeiro, um Deus invisível, que você se prostra diante dele, pula, grita, dança ou faz qualquer coisa, mas nada acontece de diferente, porque você continua com as mesmas coisas, com os mesmos vícios, com as mesmas situações, com os mesmos mimos, você continua a mesma coisa, porque você não vai na fonte do seu problema. E por que um prato novo? Porque nós temos que viver do novo. Nós temos que viver um novo, cada dia um novo na nossa vida. E nós temos que ser o sal. E ali, irmãos, quando ele pegou aquela tigela, eu estive lá, irmãos, na fonte de Jericó. A água é doce mesmo. Ele derramou a água. E naquele mesmo momento ele profetizou que nunca mais aquela água seria ruim. As mulheres que bebiam aquela água abortavam as crianças. Era uma água abortiva. Tem muita gente abortando os sonhos de Deus. Tem muita gente com a esterilidade espiritual muito grande porque não consegue gerar filhos. Tem muita gente que não consegue pregar para ninguém porque é estéril. Irmãos, se vocês esperarem, eu me vesti de Michael Jackson aqui na frente. Se você esperar que eu vou plantar bananeira para atrair jovens, para atrair juventude, não. Para atrair jovem é Bíblia. Porque Jesus atraía o jovem, crianças, adultos e ancião, ele atraía com a palavra. E o que a igreja hoje se tornou? As igrejas, os templos, casa de mercadores, mercantilismo, um evangelho do mercantilismo. Paga-se tanto pela uma bênção, paga-se tanto-se pelo milagre. Lenço disso, travesseiro disso, a toalhinha disso, aguinha disso, olhinho daquilo outro, e tanto, bota dentro do envelope o seu pedido, a sua cartinha, e porque você vai ter um encontro maravilhoso e Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Onde está escrito isso aqui? Prova alguém para mim isso aqui. Sabe o que acontece, irmãos? Tem um golpe muito conhecido, que é o golpe do cheque, que a pessoa vai e deixa o cheque cair de 30 mil reais, uma nota de 100 junto, e a pessoa que vem atrás para pegar, saindo do banco, já tem um outro do lado, que é comparsa do da frente, porque se o de trás for um infeliz, mau caráter, e enfiar logo no bolso, já tem um cara, eu vi você achando. Então, porque tem gente honesta e desonesta. Aí a pessoa pega aquele cheque, Senhor, Senhor, aí o outro grita também, o homem para, e fala, o senhor deixou cair, ele fala, nossa, 30 mil, rapaz, é da empresa e tal, e vamos ali. Aí vai
o comparsa primeiro com o cheque, que os dois acharam junto, e volta contando dinheiro. Muito obrigado, devolve o cheque de 30 mil. Aí fala, agora é a sua vez, vai lá receber também. Não quero não, vai lá receber a sua graninha, você foi honesto demais. Então eu vou, deixa a sua bolsa aqui como garantia. Aí a pessoa vai, quando olho grande. O golpe da loto premiada, sabe o que o delegado fala? Zoião. Sabe por que as igrejas estão mal acostumadas e cheias, lotadas, que não cabe ninguém? Porque um monte de gente interesseira, querendo apostar na bênção, querendo multiplicar a herança, porque são ensinados, infelizmente, pelos púlpitos. Infelizmente são ensinados na escola da Bíblia. Muitas vezes são ensinados dessa forma. De que forma você entrega o seu dízimo? De que forma você entrega a sua oferta? Com que intenção você abençoa a casa de Deus? Nós somos, muitas vezes, queremos entregar o nosso dízimo e nossa oferta, amém, é bênção, é bíblico. Mas na nossa intenção venha para mim 10 vezes mais. Com que intenção você pede para que a sua chave do seu carro seja ungida? O ladrão não roubar? Porque quando você pede para consagrar ao Senhor, ele passa a ser de Deus. E aí ele vira táxi 0800, ele vira ambulância, ele vira uma Sprinter 0800. Ah, mas porque é para livrar? Não, Deus livra também, porque é dele, propriedade exclusiva. Alguns colocam um adesivo, propriedade exclusiva de Deus. Você não dá nem uma caroninha para o irmão? Você não socorre quem está morrendo no asfalto? Eu estou com pressa. O seu tempo é mais importante do que alguém quando você quer passar na frente de todo mundo e sair cortando todo mundo? Você é mais importante do que todo mundo? O seu tempo é mais importante que todo mundo? Legal. Aonde está a fonte da dificuldade que hoje as igrejas no Brasil têm enfrentado? Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Se você acha que o Brasil não está vivendo a cultura do reino, você está enganado. Vai na Europa para você ver se alguém está vivendo alguma coisa. Está vivendo nada. Vai na Itália, nada. Vai no Egito, nada. E os pouquinhos que tem é queimado. No Brasil não tem perseguição. Quem persegue crente é o próprio crente. Quem persegue igreja é o próprio crente. Queridos, a fonte da sua dificuldade aonde está? Vai na fonte, porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. E foi uma aliança que ele fez com Eliseu, quando Eliseu derramou na fonte. Mas não é amaldiçoado por Deus, mas quando ele derramou na fonte, ele profetizou uma aliança nova, um prato novo, um sal, um homem novo. Naquele lugar seria diferente. A sua vida tem que mudar. A sua família tem que ser diferente. A sua escola ela tem que ser diferente porque você estuda lá. A sua empresa tem que ser diferente porque você é o dono, ou porque você trabalha lá. Qual influência
influência positiva que você tem nos lugares que você frequenta. Deus, Ele é um Deus de aliança, e Ele falava comigo: eu fiz uma aliança nova. Ele quer fazer uma aliança nova com a igreja. Essa é a igreja apostólica. No Rio Salitre, nós sabíamos aonde ele passava. Nós passávamos com o carro dentro dos barrancos. Nós sabíamos onde é que era. Poderia fazer o ato profético, 230 quilômetros, pulando dentro de uma bandeirante, uma Toyota bandeirante, só Dorflex. Andaria 60 quilômetros, chegaria em Goiabeiras 1, derramaria. Mas Deus é um Deus de aliança. Vai na fonte. Aonde estava o problema do rio? Lá no sertão, Rio Salitre. Na fonte, pouca água, um buraquinho de água. Derramei a água do Jordão. Ali tinha fé dos homens que estavam ali. O chofar foi tocado, o povo orou. Em 11 dias, 90 quilômetros de rio. Em 11 dias. O rio hoje atingiu 160 quilômetros. O rio não passa em cima de um plástico e vai correndo, não, irmãos. Pensa, usa um pouco da inteligência. Se não existia, é terra seca. A água tem que... A terra chupa a água para encharcar o fundo seco do rio, para ela continuar correndo. Você imagine quantos metros e milhões de metros cúbicos de água o Senhor mandou até hoje. Porque nós fomos na fonte. E quando saímos da fonte, um homem que não andava, com fêmur, que estava aqui em cima, desenganado pelos médicos, andou, correu, agachou e levantou para que todos pudessem ver que há Deus em Israel. Deus, Ele quer que você vá na fonte. Quando eu começo a ficar em alguma angústia, alguma situação, Deus, Ele fala: vai na fonte do seu problema. Eu vou na fonte da minha dificuldade. Você acha que você tem dor de cabeça porque a dor de cabeça é um sinal que alguma coisa no seu corpo não vai bem. É um sinal. O que nós fazemos? Remédio para dor de cabeça, não é isso? Paliativo. Colocar sal na caixa d'água da sua casa é paliativo. Se Eliseu colocasse sal na caixa d'água do povo lá, seria paliativo. Talvez o seu problema é mais sério que você imagina, mas você vai tomando remédio para dor de cabeça, vai fazendo paliativo. Você só vai tratando, sabe como? Senhor, me perdoa, eu não faço mais. Torna a fazer. Senhor, me perdoa, eu não peco mais. Torna a pecar. Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Tem tanta coisa querendo sair da minha boca, mas eu não vou falar porque tem tanta gente diferente. Eu vou falar, esse cara é louco. Sabe? Para de fazer aquilo, você sabe o que eu estou falando? Para, irmãozinho, de fazer aquilo. Vai lá na fonte do seu problema. Põe sal. Irmãzinha, para. Vai na fonte. Lá na fonte do seu problema. Você acha que a sua empresa não vai bem por quê? Vai na fonte. Seu casamento não vai bem por quê? Vai na fonte.
Vai na fonte e faz uma aliança nova. Para com esse negócio de campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, campanha de 40 dias, 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, 7 domingo, campanha disso, campanha daquilo outro. O Senhor está enojado com campanha. O Senhor quer que você diga para Ele assim: Deus, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.